E para que a gente não perca os nossos miolos hoje, precisamos aprender a equilibrar o prazer e o dever. Desmiolando. E no episódio de hoje, ele tá em dose tripla, porque eu chamei duas pessoas que eu amo muito, a Luara e a Vitória, psicólogas na AVE, que é uma clínica aqui em BH. Eu perguntei pra elas assim, gente, o que mais vocês estão vendo no consultório? Qual a maior queixa? Qual que será que tá sendo a nossa maior dor mundial, assim, ser humanal? E aí a gente trouxe esse assunto do equilíbrio do prazer. O que vocês viram muito, assim, no consultório? Que vocês sentiram que esse tá sendo um tema de grande dificuldade das pessoas hoje, assim? Qual que vocês sentem que é a trava, sabe? Por que a gente não consegue, adultos que somos, por que a gente não consegue ter tanto prazer, assim, na nossa vida, e aí tá ficando borocochô, e aí a gente tá ficando sem tesão, e aí a gente tá ficando exausto muito rápido? O que vocês acham que tá acontecendo? Pode falar. Eu acho que tem muitas pessoas vivem uma relação muito disfuncional com o prazer desde sempre. A gente tem inúmeras crenças disfuncionais em relação ao prazer e até históricas mesmo, mas em algum momento a gente entendeu e aprendeu a demonizar um pouco o prazer, entendeu o prazer como algo profano, como algo inferior, como algo que não é louvável, que nos atrapalha e que não é performance. E além disso, ao mesmo tempo, a gente vive hoje a era de maior performance que a gente já viu, né? Então hoje tudo é sobre performar, é sobre entregar resultado, é sobre os nossos deveres. E aí eu acho que é por isso que, na minha visão, hoje a gente vive essa questão de forma tão ostensiva, né? Desse desequilíbrio, dessa dificuldade mesmo de viver o prazer e principalmente de equilibrar dever e lazer, né? Sem virar uma coisa que eu só performo e só cumpro obrigação, mas também sem virar uma vida onde só tem prazer e superficialidades, né? Com certeza. Uma coisa que fez a gente querer trazer esse tema é que ele foi pauta por muito tempo dos nossos processos de terapia pessoais e hoje a gente vê muito nos nossos pacientes. Então, assim, é algo que continua em pauta mesmo depois de tanto tempo, né? E eu acho que uma coisa que vocês trouxeram que eu gostei muito foi como que a importância dos nossos prazeres saudáveis para tirar a gente dos prazeres que não são saudáveis, que vão ser prazer, mas que não funciona pra gente, tipo, pra gente se sentir bem de fato, que é o quê? O celular, o álcool, a droga. Então, isso é prazeroso, mas se a gente não tem outros prazeres na nossa vida, esses vão ser nosso único escape. Ainda mais que é o mais fácil na vida adulta, né? Tipo, vamos sair, vamos beber. Vamos... E aí, isso vai muito de encontro com o que vocês também trouxeram quando a gente tava conversando sobre isso, que é a falta das pessoas não saberem diferenciar o que é hobby do que é apenas uma atividade da sua rotina e nem saber qual é o hobby da vida dela. Tipo, não sabe ter hobby. Eu e a Vi, a gente trabalha com foco nos transtornos e nos comportamentos alimentares. Então, a gente convive, né, e atende muitas pessoas que tem o vício na comida, né? Tem a compulsão. E uma coisa que a gente aprendeu ao longo desse tempo na clínica é que a gente precisa, quando a gente vai trabalhar uma pessoa que tem um comportamento alimentar disfuncional, a gente precisa entender quais são os prazeres, qual é a relação que essa pessoa tem com o prazer. Quais são os prazeres que ela tem, quais são os hobbies que ela tem. E é muito comum e frequente os nossos pacientes responderem: não sei quais são os meus hobbies, não sei o que eu gosto de fazer. As que dão conta de responder, respondem: eu gosto de fazer academia, e a gente vai falar sobre isso aqui também. Ou eu gosto de estar com as pessoas que eu gosto. Mas antes eu queria devolver pra vocês. Quais são os prazeres que vocês têm? Porque se vocês me perguntam isso, se eu sou paciente de vocês e vocês perguntam pra mim: Alice, qual é o seu prazer? Eu também vou falar que é a academia. Tipo, a academia é o meu maior prazer. Sim. E vou falar que é academia, na verdade. E não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Que bom, eu tenho inveja, inclusive. Não Queria que fosse um prazer pra mim. O exercício físico como um todo, né? Seja o yoga, seja academia, qualquer esportes, né? Esportes, é um geral, hobby válido. É um hobby válido, exato. O que a gente tem visto muito é que, assim, as pessoas, elas só têm uma forma de regular as emoções dela. Então, quem tem questões com a comida só sabe usar a comida como forma de regulação emocional. Quem tem um problema com álcool só sabe usar o álcool. Quem tem um vício em exercício, e isso existe, de certa forma, né? Sempre recorre ao exercício. E às vezes, por algum motivo, você não pode se exercitar, você tá machucado, ou então você tá
né, assim, tá excessivo, e você precisa diversificar o seu leque de prazeres e de fontes de regulação emocional. A gente trabalha muito isso, né, assim, ampliar o leque. Não tem problema usar a comida de vez em quando para regular as emoções. A gente seria hipócrita se a gente falasse isso, porque de vez em quando a gente come uma pizza, toma um vinho, come um doce, num dia que a gente tá mais cansado. O problema é essa ser sempre a sua única saída, ser sempre a sua única forma de se regular. E eu acho que o hobby, ele também tá ligado a algo que ele te gera sensações pelas primeiras vezes. Vocês concordam? Porque, Concordo. assim, eu tava até ouvindo, eu falei isso no último episódio, mas bem brevemente, que o dono do Airbnb, ele entendeu a forma que ele encontrou de fazer com que o tempo passasse mais devagar era experimentando coisas pela primeira vez. Isso muito acontece quando estamos viajando para um lugar que a gente nunca foi. A sensação é que o tempo passa mais devagar. Quando a gente é criança, o tempo passa mais devagar pra gente porque tudo que a gente tá fazendo é pela primeira vez. Quando a gente vai ficando adulto, a gente tem poucas primeiras vezes por conta da rotina, da nossa rigidez com a rotina. Então a gente tá sentindo que a gente tá só ficando velho. Eu acredito que muito dos nossos hobbies tá relacionado com essas sensações de primeiras vezes, assim. Sim. Não à toa um vídeo de uma menina aqui em BH viralizou quando ela falou: experimentando um esporte diferente até eu encontrar o meu favorito. Sim. E aí ela fazia aula de patins tipo assim, a gente nunca ia pensar que existe aula de patins em BH, e eu descobri que tem e fui fazer. Achei muito chato. Eu amo andar de patins, mas eu odiei fazer aula. Aula de patins, ela começou a mostrar umas coisas tipo aula de jump, aula de escalada, aula de não sei o quê. Prazeres pela primeira vez. Por isso que chama muita atenção das pessoas. Primeiro porque a gente tá sempre no nosso mundinho fechado. E segundo porque a gente nem pesquisa pra saber isso, né? Sim. Então... exige esforço, né? Assim, a gente... Porque a nossa rotina hoje em dia, ela tá toda milimetricamente calculada. A gente tem hora pra dormir, hora pra acordar, hora pra ir pra academia, hora pra almoçar, hora pra trabalhar. Tem hora pra tudo. E para fazer uma coisa dessas, exige planejamento, exige deslocamento, exige energia, exige dinheiro, exige uma série de preparos. E de abrir mão, né? E de abrir mão. Você tem que abrir mão de alguma coisa para poder viver. E esse é um desafio também, porque toda vez que a gente propõe, né, com os meus pacientes que respondem, não tenho hobbies, e que a gente fala, então esse vai ser um objetivo, Então né? Vamos descobrir do que você gosta. Costuma ser muito difícil, porque por mais que as pessoas entendam o quanto é importante elas descobrirem o que dá prazer de existir para elas, falta disponibilidade. Porque eu sempre falo, se você não sabe, você vai precisar testar, né? Você vai precisar ter criatividade, você vai ter que experimentar várias coisas até a gente encontrar. Mas quanto a gente tá disposto pra isso? Exato. E aí tem que abrir mão de trabalhar um pouco menos, né? De abrir mão de trabalhar uma horinha ali do dia à noite, que fica até de madrugada trabalhando, pra poder ir fazer alguma coisa. As pessoas estão muito pouco dispostas. Então, é um desafio. Até quando as pacientes descobrem isso, chegar num ponto de conseguir descobrir, né, prazeres. Porque tem pouca abertura na vida. Exato. Pouca abertura, ponto. A gente chegou num ponto aqui que é o crucial do episódio. Tipo, o quanto estamos dispostos a sermos flexíveis pra encontrarmos mais prazer na nossa vida. Porque não adianta a gente... Tem um vídeo, gente, muito bom, de uma menina que também viralizou. Ele é assim... Não, peraí. Deixa eu pegar um papel e uma caneta. Mas olha como somos complicadinhos. O vídeo é o seguinte, eu espero que você esteja olhando pra câmera nesse momento. Eu não tenho amigos, minha vida tá sem graça, o que mais que a gente reclama? Eu não tô sentindo... Minha rotina é tudo igual. Eu tô sozinha. Eu falei ontem pra vocês, né? Eu tava sentindo que eu não tava sentindo a vida na pele. Quero viver, não tô vivendo. Não tô vivendo. Eu durmo, acordo, trabalho, eu só faço isso. Eu tô exausta. Tô muito cansada, eu não aguento mais esse ritmo. Essa rotina sem graça. Beleza. E aí... você vira e fala pro seu paciente que tá falando isso. Mas então vamos encontrar um esporte. Mas eu não posso... O que eles falam que são os obstáculos? Não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, tô dormindo essa hora, eu tenho hora pra acordar. Eu não sei fazer isso. Se eu for sair esse horário, eu não vou... dormir cedo. Eu não vou dormir cedo e eu preciso acordar cedo porque eu tenho que correr. E se eu sair pra encontrar essa amiga e esse amigo, eu vou beber. Sair da dieta. Então, eu não vou poder sair. E, esse lugar que eu encontrei que tem a yoga que eu quero ir é muito longe. E eu não tenho esse tempo. Enfim, tamo aqui, né? Que horas que a gente vai chegar no resultado desse jeito? É muito mais fácil a gente vir e falar: minha vida tá borocochô, não tô sentindo a vida pulsando na minha pele. Então, eu preciso fazer algo a respeito.
eu preciso encontrar um hobby, eu preciso testar um hobby, vou encontrar uma yoga. Eu vou pensar em todas as minhas desculpas que eu tenho e vou focar no meu objetivo central aqui, pra eu não cair nisso aqui, nesse fuzuê aqui, e eu vou só falar pra minha mente, só vai, eu só vou ficar falando essa frase pra mim, só vai, não começa a levar, porque os nossos pensamentos, eles são lugares, eles levam a gente pra lugar. Isso é o que o nosso pensamento faz com a gente. Então, olha pra onde todos esses pensamentos aqui estão te levando, pra um furacão. Se você pega o seu pensamento e coloca assim, eu preciso experimentar algo novo, porque se o meu problema tá sendo falta de tesão na vida, e eu quero tesão na vida, eu preciso experimentar algo novo. Então eu só vou ficar com esse pensamento, porque aí ele vai me levar pro lugar final, que é a aula de yoga na PQP. Mas ele vai me levar, pronto, aula de yoga. Aí aqui vem a sensação muito gostosa, encontro um amigo novo, faço uma nova amizade, adoro os professores. Isso aqui, gente, é uma vida sem terapia, isso aqui é uma vida com terapia. Tem a Lucilena Galvão, sempre fala isso também, tem o meu podcast preferido dela, que é, toda vez que a gente vai crescer, então por mais desconfortável que a gente esteja, e que a gente saiba, né, então é isso aqui, tô sabendo e quero mudar. Pra gente crescer, pra gente subir um degrauzinho, a gente enfrenta uma resistência muito grande. Então, vencer as resistências pra gente poder crescer e melhorar é desafiador, né? Exige muito esforço. A gente tem que ter consciência de que ela existe. Então, assim, não, mas é longe. Mas se você sabe, mas isso é uma resistência. Porque eu tô querendo melhorar, eu tô querendo crescer, eu tô querendo ser melhor. E eu sei que esse pensamento é a resistência. Você tem mais condição de vencer a resistência, né? De falar, tá, é longe, mas eu vou. Isso. Eu acho que a terapia entra nessa parte porque a terapia entra no lugar de tomada de consciência. Isso, sim, e a tomada de consciência é o momento que você sabe que tudo isso aqui que você falou chama-se resistência. Isso. E você vai ter que ignorar conscientemente todas as suas resistências para chegar aqui, sem fazer esse furacão. Então, assim, o que eu sinto que a gente tá fazendo muito é dar pouco espaço para que esses hobbies aconteçam na nossa vida, justamente porque estamos com a cobrança da alta performance. Então eu queria que a gente voltasse muito nessa parte, porque é algo que até eu, que me vejo como uma pessoa muito flexível, me vi fazendo várias vezes. E são nos pequenos detalhes que a gente fica rígido com a gente. Então os exemplos que a gente deu, não vou eu chamei a Luara para poder ir num show, assistir um show do Murilo Gun, que é um comediante que eu gosto muito. Enfim, quem não conhece ele fala de criatividade, ele é incrível. Inclusive, eu dei o jogo pra ele uma vez e ele nunca postou. Sacanagem. Não, sério, uma vez eu vi ele, comecei a chorar. Eu tava com o jogo na mão, fui dar o jogo pra ele. Pra quem tá assistindo pela primeira vez e não sabe, eu crio jogos de conexão, que são as ferramentas do Isso Não É Um Jogo. E vocês que estão ouvindo têm cupom de desconto, que é o Miolos, 10% no nosso site. Estamos, inclusive, com o lançamento, que é o PEC Expansão Família e o Isso Não É Um Diário, que são pra gente usar em família, pra criar momentos em família, mas enfim. Aí sou a criadora dessa marca e encontrei com esse cara, que é o Murilo Gun, e dei o jogo pra ele nunca postou. Só um parênteses gigante aqui, mas ele é incrível e eu chamei a Luara pra gente ir no show dele, que ele vai fazer um showzão aqui em BH. Aí a Luara falou, eu queria ir no sábado. Eu chamei ela pra ir no domingo. Ela falou, mas eu queria ir no sábado, porque sábado domingo é o dia que eu tenho o culto cristão com a minha família. Eu falei, já comprei o ingresso, não tem como você reclamar, não tem como você, mudar isso. Por quê? Porque você é muito rígida com o seu compromisso espiritual. Assim como ontem eu chamei minha prima Clarissa pra poder ir no aniversário de um amigo nosso e ela falou, não vou no aniversário porque eu tenho evangelho com o DA, que é o diretório acadêmico também de reza dela. De novo, até isso que é uma coisa boa, a gente deixa de ter esses encontros. A minha prima estava deixando de praticar o ato de cativar, que é você estar presente no aniversário de alguém, porque ela ia perder um encontro de todos que ela tem durante a semana pra poder estar no DA. Eu acho que a gente tem que ter os nossos compromissos, mas a flexibilidade, ela vem nesse momento. Então, da gente saber que, não, isso também é cativar, isso é estar com o outro, isso é estar na companhia do outro. E o outro nos recarrega. O outro faz a gente diminuir os nossos problemas de tamanho. O outro faz a gente se recarregar literalmente, é uma troca energética. Eu tava vendo na Velocity, hoje mesmo de manhã eu fui pra Velocity, e eu perguntei pro professor, que é o que eu mais gosto, eu falei assim, cara, o que você faz quando você tá num dia merda pra você dar uma aula top dessas, com tanta energia? Aí ele falou, eu lembro que isso aqui que eu tô fazendo é meu trabalho. Eu virei pra ele e falei assim, não é só isso.
Porque não é só trabalho, porque trabalho por trabalho, você vai ter dia merda e você vai ficar com a cara merda. Aqui, você tá com um dia merda e fica com a cara boa. Sabe qual que é deveria ser a sua resposta? A troca energética. Porque você se prende a um aluno que tá na sua frente ali, com uma energia boa, e vocês trocam, e essa energia te recarrega, e você consegue dar uma aula boa, porque você teve aquela troca aí com aquela pessoa. Então é na troca com o outro que a gente consegue desborocochosar. Tipo, a gente tá borocochô, mas perto do outro a gente se recarrega. Então a gente precisa cativar, a gente precisa ser flexível para estar na companhia de outras pessoas também. Meu Deus, deu essa volta também inteira pra poder voltar a falar o quanto a gente precisa ser flexível, né? Porque senão a gente não vai viver isso. Porque senão a gente não vai ter coragem de quebrar a dieta, senão a gente não vai ter coragem de sair até mais tarde porque tem um treino de corrida no dia seguinte. E até o exemplo que eu dei do lavar o cabelo, né? Tipo, nós mulheres, e aí você pode até entrar no recorte de gênero, nós mulheres, a gente deixa de fazer coisas que são prazerosas pra gente porque a gente lavou o cabelo e não quer sujar o cabelo. Quantas vezes eu já ouvi a amiga minha na praia falar, eu não vou entrar no mar, porque eu fiz hidratação, porque eu fiz selagem, porque eu fiz não sei o quê. Então, tipo, eu mesma já deixei de me divertir, de ir na piscina durante a semana, porque eu adoro ir na piscina, eu já deixei de correr, eu já deixei de ir na Velocity, porque meu cabelo tava limpo. Porque de onde que eu tirei do sovaco uma regra de que eu não posso lavar meu cabelo todo dia? Então, tipo assim, nossa, a gente se prende a coisas que deixam a nossa vida rígida, sem a gente parar pra perceber que isso tá no mínimo detalhe. Sim. Isso é o que a gente chama de crença, né? Que é uma verdade absoluta, instituída, e muitas vezes, tipo, essa não posso lavar o cabelo todo dia, que a gente coloca pra gente mesmo em algum momento que não... E a gente vive como se aquilo ali guiasse a nossa verdade, vida, né? e não é. Exato. E tem um ponto também que eu acho importante reforçar, assim, porque essa tomada de decisão, né, eu vou flexibilizar, eu não vou, isso é muito pessoal de cada um e tem a ver com os valores de cada um. Porque também, pra gente querer impor uma pessoa que às vezes não vai ser um valor dela, ela sabe assim, ela flexibilizar coisas que são valores pra ela, a gente também tá querendo impor algo que é um valor pra gente na vida da pessoa. Então isso é uma coisa muito, muito que nós, assim, psicólogas, a gente tem que tomar muito cuidado de ouvir a pessoa, o que ela tá falando e entender o que é um valor pra ela. Porque, por exemplo, eu já faltei aniversários porque eu não queria faltar a minha personal. Mas naquele momento eu queria verdadeiramente estar com minha personal. É muito porque importante. fazer um exercício físico naquele dia, depois de um dia cansativo de trabalho, ia me recarregar muito mais do que, às vezes, estar em um aniversário. Então é muito individual e a gente tem que ouvir muito pra não impor algo que é verdade pra gente, né? E eu acho que é por isso que o nosso título foi Equilíbrio entre Dever e Prazer, porque não dá pra gente só ser flexível. Então, assim, manter a disciplina, né, de ir no culto aos domingos, por exemplo, é muito importante pra mim. E não dá pra eu abrir mão em muitos momentos, né? Ou eu não vou querer abrir mão em muitos momentos. Mas é isso, nada que é sempre, né, e nunca. Sempre e nunca são duas palavras. Mas eu acho esse um ponto importante mesmo, pra gente não entrar nesse ponto de julgar, né, de condenar, porque pra cada pessoa vai ser uma coisa, e não é também sobre hierarquia, né, do que é tão importante quanto, ou mais ou menos, porque pode ser pra uma coisa assim, eu poderia também flexibilizar não ir no culto pra, sei lá, ficar deitada, entendeu, que na nossa cabeça, mas não vai, não, mas pode ser um dia que realmente seja importante eu abrir mão e flexibilizar, porque eu vou estar muito cansada e vou deixar de ir pra ficar deitada. Exato. Enfim, mas achei ótimo você fazer essa ressalva, porque a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que a questão dos valores é muito importante. A gente tem sempre que voltar. Isso aqui vai estar me aproximando ou me afastando dos meus valores? Eu acho que essa é uma pergunta para se fazer no momento que você tiver que fazer uma escolha. Sair hoje, ir nesse aniversário hoje, eu vou estar passando por cima de mim mesma, fazendo uma coisa que eu às vezes não tô afim, ou não, ou eu vou estar prestigiando uma pessoa que eu amo, vai estar me aproximando das pessoas que eu gosto, e isso tá alinhado com o valor. Então, é uma pergunta que cada um vai ter que fazer pra si, não tem como a gente generalizar. E em cada contexto, né? Em cada momento, em cada dia, porque isso vai variar de um dia pro outro também. E de uma fase da vida pra outra. Né? Exato. Mas eu acho que é esse o desafio também. As pessoas têm muita dificuldade de aprender a escolher. É uma coisa que eu sempre escuto, Lara, mas eu não confio em mim. Tipo, eu nunca sei. Eu morro de medo de deixar de ir na academia e depois ficar pensando assim, nossa, mas aí eu fico me perguntando, mas não era preguiça? Mas eu não fui por quê? Eu não fui por quê? Aí entra uma loucura. A pessoa tem muita dificuldade. E eu sempre falo, claro, porque você não tem prática nisso, né? Você não tem prática em se conhecer, em saber se é preguiça ou se é flexibilidade.
pra isso você vai precisar treinar. E tudo Exato. bem que no início você erre mesmo, né? Exato. Então depois você fala, não, putz, eu achei que era, mas na verdade foi preguiça. Acontece, né? Você tá começando a treinar, se conhecer pra Exato. identificar. São muitos anos praticando pra gente ser certeiro nisso. Isso. De tipo, agora tá na minha hora de ir embora, chega pra mim, deu, e também não, hoje eu aguento um pouquinho mais, vamos lá. Eu acho que essa questão da gente se flexibilizar e da gente também insistir, isso vai insistir em algo que às vezes a gente tá com preguiça. Então, por exemplo, às vezes eu prefiro ficar em casa e fazer a minha reunião, a minha reza, também porque é mais prático. E não porque... Por isso que é muito importante a gente ter consciência. Porque é mais prático eu ficar em casa e ligar o Zoom e ficar aqui no Zoom do que eu me arrumar, me maquiar pra Fazer poder... o trajeto. pegar um Uber. Olha só como que coisas muito simples também se tornaram, tipo, super mega exaustivas pra gente, sabe? Pelo amor de Deus também. A gente tá super atrofiado. Assim, Concordo. a gente não... Hoje fazer um trajeto é uma super missão. Então, atrofia total. E aí, é muito mais fácil eu sentar, abrir o Zoom e rezar. Porque eu tô dentro de casa, não preciso me arrumar, posso ficar de pijama, do que eu me arrumar, maquiar, fazer o trajeto e ir pro aniversário, ter que socializar com as pessoas. Então a gente tem que lembrar dos valores, porque foi só lembrando dos valores que a minha prima decidiu tomar uma outra decisão. Tipo, porque eu virei pra ela e falei, cara, mas isso é cativar. A gente não quer... Se a gente quer ser lembrado, a gente precisa estar presente. A gente precisa se fazer presente. Ela falou, mas vai ter tanta gente nesse aniversário, ele nem vai perceber. Chegamos lá, não tinha tanta gente nesse aniversário e a presença dela fez a diferença. Sim. Sempre faz a diferença. E Sim. esse meu amigo, por exemplo, eu quis fazer muito por ele, porque ele sempre tá presente, porque ele cativa. Sim. Então, se você cativa, você vai receber de volta. Então, a gente tem que tentar lembrar dessas coisas pra gente poder também não chegar no lugar de tipo, é o meu valor rezar, então ficarei rezando aqui em vez de ir pro aniversário. Você não vai deixar de rezar. Você vai continuar rezando todas as outras semanas. Mas eu preciso lembrar que cativar também é um valor pra mim. Então, por isso, vou fazer esse esforço. Sim. E uma outra coisa que eu sinto que a gente também levantou, né, é essa coisa de gênero, que eu acho que é interessante a gente falar. Perfeito. Você percebeu muito, né? Foi uma observação minha, assim, tanto nos meus pacientes quanto na minha vida pessoal, assim, no meu ciclo, que os homens do meu convívio, meus pacientes, eles têm um pouco mais de facilidade do que as mulheres de manter os hobbies, os vínculos. Então, tem o futebol, tem a pelada com os amigos que é inegociável, tem a confra da firma que é inegociável. Sabe assim, tem uma série de coisas. Minha família, os homens da minha família tomam sauna toda quinta-feira e a sauna deles é inegociável. Ai, meu Deus, eu quero! É muito legal. E eu acho que nós, mulheres, assim, a gente tem um pouco mais de facilidade de ir abrindo mão dos nossos vínculos, dos nossos prazeres, dos nossos hobbies, né? Eu não sei de onde eu ouvi isso, mas eu ouvi em algum lugar, né? Que os homens, eles são socializados pra fora, eles são socializados pra pensar neles mesmos, na vida profissional, nos hobbies, e as mulheres são socializadas mais pra dentro de casa, pra ficar mais ali e tudo mais. Não, gente, eu vejo meus vizinhos aqui, eles são todos amigos. E eu não vejo nenhuma mulher aqui ser amiga. Meus vizinhos homens, todo final de semana eu vou pra piscina sozinha tomar sol. Eles estão lá tomando sol, bebendo cerveja. Exato. Toda quinta-feira eu passo no bar, que é em frente ao meu prédio. Eles estão lá em grupinhos, tomando a cervejinha deles no bar. Exato. Sabe? Tipo, o prazer pro homem, ele obviamente tá muito ligado com esse prazer não saudável, porque aí vão ficar tudo pançudo. Mas, por exemplo, o prazer dos homens da sua família é super saudável, a sauna. Eles bebem bastante também. Ele tá sempre ligado com a cerveja, né? Mas assim, olha essa sauna, gente. E por que será que nós mulheres não temos tanto isso? Tipo, por quê? E aí, assim, eu e a Luara, a gente vem indo nessa contramão de observar que só a terapia não tá sendo suficiente, que a gente precisa propor grupos. A Lu até começou um grupo, ela e a irmã dela, um grupo de mulheres, eu tenho meu clube do livro. Então a gente tem feito esse esforço, e é um esforço, né? Porque assim, meu clube do livro é uma vez por mês, no domingo, 6 horas da tarde, às vezes eu tô cansada. A Lu, às vezes é uma terça, uma quarta, a gente fica lá até 11 horas da noite, mas assim, de ir nessa contramão de, gente, se a gente não fizer pela gente, a gente vai ficar sozinha. E tem uma frase que eu gosto muito que é
é justo que muito custe o que muito vale, Sim. né? Então eu acho que custa muito mesmo a gente viver os nossos prazeres, é o que a gente falou aqui, né? Ter que recalcular, ter que abrir mão, ter que perder, ter que trabalhar menos, enfim, né? Ter que ficar cansada, dormir um pouco mais tarde, custa, mas vale muito também. Eu acho que o que eu queria trazer aqui para além dos hobbies é pra gente lembrar que a gente precisa de prazer de existir para dar conta de existir. Sim. A gente precisa parar de demonizar, de sair desse lugar onde um dia a gente demonizou o prazer e começar a incluir o prazer. É isso. A gente Exato. precisa de prazer de existir para dar conta de existir. Exato. Então, acho que esse seria a mensagem principal, talvez, que eu queria trazer aqui hoje. E eu mandei um áudio pra Alice quando a gente tava falando da pauta do podcast, que eu ouvi num podcast da Lela Brandão, dela falando assim, que quando a gente é criança, a gente aprende que a gente faz o dever de casa e depois a gente tá liberado pra brincar. Só que aí a gente vira adulto e o dever de casa nunca acaba. Porque a gente sempre tem um assunto pra estudar. Não, a gente, então, nossa senhora. E é coisa da empresa pra fazer, e é vídeo pra editar, estudar, conteúdo pra criar. Exato, é trabalho, é estudo, Não acaba, é casa, o dever é nunca academia. É isso, é tudo que a gente consegue colocar a performance no meio, né? Exato. Então, se a gente não aprende a se permitir a ter prazer entre os deveres, o dever não acaba, assim. Sem chance. Não chega um momento que ele acaba. É porque eu acho que você trouxe muito, uma palavra que você trouxe muito no começo, é que o prazer ele foi associado a uma coisa profana. Olha que forte é isso. O que significa profano? É o contrário de sagrado, né? Então, sagrado e profano seria algo que não é sagrado. Sendo Que é mundano, né? Que é inferior. Isso. O que acontece com nós, mulheres? Olha a diferença de gênero aqui também. O que acontece com nós? Eu ainda tô lá no gênero, porque eu tô pensando assim, o que é que faz o homem conseguir ter mais disso e a gente menos? A socialização. Mas eu acredito que também é porque a mulher não pode ser folgada. Assim. Sim. Eu acho que a mulher tem muito mais deveres do que o homem, né? Por exemplo, o homem ele vai ser mais... A gente tá falando aqui generalizando, né, gente? É muito difícil generalizar, mas vamos pensar. O homem tem menos esse cuidado com a casa, né? Com a obrigação da casa, do filho. Então, ele fica mais com o trabalho. A mulher, ela sempre foi validada também pelo quanto ela faz. Sim, entendeu? sim. Então, tipo... Exato, autossacrifício, né? Um dos esquemas mais comuns, assim, em mulheres. Exatamente. Então, a gente não pode ter o prazer que é tão profano, porque a gente também não pode ser vista como folgada. E se eu tô tendo prazer, se eu tô tomando um sol, igual eu comentei no episódio, que não à toa é um dos mais ouvidos até hoje por vocês, que é o Pequeno Sábados na Semana, que é literalmente fazer o que a gente tá falando aqui, tipo, a gente criar esses prazeres não somente no finais de semana, mas eu falei nesse episódio que eu me sinto muito mal quando eu vou tomar sol durante a minha semana, tipo, pra mim, eu tenho que fazer isso me sentindo culpada. Sim. Então, tipo, eu vou tomar sol me sentindo culpada durante a semana, eu vou viajar no meio da semana, sendo que eu trabalho qualquer hora do dia e eu tenho aqui eu me justificando, eu não posso simplesmente ir viajar durante a semana qualquer hora do dia, porque eu tô me sentindo muito mal. Não posso fazer isso. Então, tudo a gente se sente culpada, porque tudo vai ser sinônimo de, meu Deus, como ela é folgada. Exato. Nossa, tem um livro que eu recomendo muito, chama Caderno Proibido. Eu acho que ele é da década de 50, assim. E ele mostra o tanto que, né, assim, é uma mãe, né, uma mulher, chama Valéria, protagonista, e aí ela... É isso, né? Ela já foi inserida no mercado de trabalho, mas ela ainda tem que dar conta da casa, dos filhos, de tudo. E aí todo mundo fica, não, mas você precisa descansar, você precisa descansar. Aí quando ela fala que vai descansar e viajar, todo mundo, não, a gente precisa de você. Tipo assim, incentivam, mas depois não deixam ela viver o prazer, sabe? Então eu acho que esse é um ponto muito, muito forte, assim. As pessoas até incentivam, mas aí quando a gente começa a viver o prazer de fato, vetam, né? Tipo, nossa, olha o que ela tá fazendo. E a sociedade hoje, querendo ou não, valoriza muito o dever e a performance, né? E a gente quer ser valorizado, reconhecido. Sim. Então é muito... Mesmo quando a gente tem esse processo íntimo, é muito difícil porque é nadar contra a maré. Exato. É literalmente nadar contra a maré do mundo. Então, você não vai receber nenhuma palma exatamente, externa, pelo contrário. Você e sua psicóloga te validando. Exatamente. Mas por isso que é tão importante a gente ter a plena consciência. Esse episódio aqui é literalmente pra você tomar consciência do que você faz. Pra quando você começar a se sentir mal por estar vivendo um prazer, você falar, eu preciso disso. Você se dá, mesmo que você vá com a culpa. Lembra que a gente sempre fala nesse episódio, que é o peso da culpa também, é um outro episódio muito bom, que a culpa é um cubo de gelo. Ela vai derreter uma hora, carrega ela no colo, vai ser pesado e vai derretendo. E às vezes não vai ser culpa, mas vai ser desconforto. É também lidar com desconforto. Exato. Né?
O desconforto é muito E acho que a gente podemos só dar alguns exemplos, assim, pra deixar ainda mais claro, né? Então, assim, se você não sai nenhum dia de semana porque é dia de semana, isso não é normal. Se você não encontra com ninguém ou não faz nada porque você não pode dormir menos de 8 horas por noite, nunca, isso não é normal. Sim. Né? Que mais? Perfeito. Se você não faz alguma coisa porque você não acabou de lavar o cabelo, isso não é normal. Não, Se e quando Você não faz sai alguma durante coisa, a semana porque você só tem uma refeição livre na dieta. E sai durante a semana, envolve não é sair da normal. dieta. se você não faz alguma coisa porque você não pode deixar de treinar, isso não é normal. Então, assim, cuide disso, porque acho que tem muita gente que tá vivendo isso hoje como se fosse normal. E não é. Não, eu não posso. Uma coisa que eu faço muito é eu não posso dormir até que eu edite e poste todos esses vídeos. Eu não posso dormir. Aí eu vou dormir 3 horas da manhã, acordo super estressada e mal-humorada. Porque eu não posso dormir, porque eu tenho que trabalhar até eu entregar isso aqui. Esse é um caso extremo, por Tem exemplo. eu vou usar o exemplo da Júlia, a psiquiatra da AVE. Ela conta essa história, ela pra mim é emblemática. Ela atendeu uma paciente uma vez que já tinha ido em 1 milhão de psiquiatras e tinha um histórico super desafiador com a insônia. Ela já tinha tomado N remédios e assim, era um case. E aí a Júlia começou a atender ela e tal, e aí uma vez a Júlia virou pra ela e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, você sabe que você pode dormir, né? Gente, foi o remédio dessa mulher. Eu não tô brincando. Ela tinha um esquema tão grande de como se fosse... Ela não podia, na cabeça dela, ela não podia dormir, entendeu? Eu amo esse caso dela, porque é isso, assim. Ela sempre falou, você sabe que você pode dormir. Exato. Não, e que tá, gente, que tá tudo bem você não fazer essa lista inteira que você tem pra fazer nesse dia. A gente não vai fazer. É aquilo, o dever de casa não vai acabar. Não vai nunca acabar, na vida é. adulta. Não tem hora pro seu dever de casa acabar. Exato. Não vai ter uma hora que Então você vai dar tem que check ter em essa tudo. consciência pra você falar, pra eu me dar a permissão de tipo, Alice, você pode dormir, porque essa lista aqui não vai acabar hoje não. Exato. Senão eu não vou dormir. Eu acho que o prazer, ele não é o oposto da disciplina. Ele é o que vai nos dar combustível pra viver ela, sabe? Perfeito. Perfeito. A gente tem que ter muito, muito mais prazeres, porque se a gente tá se sentindo cansado demais, às vezes o que tá te faltando quando você tá se sentindo exausto, quando você tá se sentindo borocochô, sem tesão de viver, é literalmente viver. O que você fala do iOS? Eu ia falar isso agora. Uma vez que tem uma metáfora muito boa, que é assim, a gente é como se a gente fosse o iOS do iPhone. Para atualizar, ele precisa de estar carregado na tomada. Então, sim, a gente precisa dormir bem, se alimentar bem, ter um estilo de vida saudável. Isso é importante. Mas ele também vai precisar estar conectado ao Wi-Fi. Se ele estiver só na tomada, ele não vai atualizar. Ou seja, a gente também precisa de outro tipo de fonte de energia para além da, eu tô cansada, eu tenho que dormir, descansar. Não, eu preciso de estar conectada com Deus, com a espiritualidade, eu preciso estar conectada com os meus vínculos, com o amor, com a vida, eu preciso viver, né? Tá conectada com o Wi-Fi, vai ser, eu preciso viver para atualizar meu Wi-Fi também. Se você tá só na rotina, nas obrigações, você não tá vivendo, você tá sobrevivendo. Exato. É isso. E assim, e o quão chato também, a gente gosta muito de falar sobre relacionamentos aqui, então... só pra não deixar de fora essa grande pauta, o quão chato é uma pessoa muito certinha, que não tem nenhum tipo de flexibilidade nos relacionamentos. Eu lembrei muito aqui de uma pessoa que eu saí quando eu tava em São Paulo, né? A galera trabalha pra caramba. Nossa. Então, eu saí com essa pessoa, que foi o mesmo exemplo do menino que não tem rede social, que eu já contei pra vocês. Ele... Foi um sacrifício tremendo, ele fez o sacrifício, mas foi pra ele um sacrifício tremendo sair comigo numa quarta-feira. Porque eu só ia ficar em São Paulo até quinta, então ele só tinha quarta pra sair comigo. E aí, tipo, deu 10 horas, ele, tipo assim... Eu fiquei meio chateada, porque ele podia ter falado, vamos pra um bar, sei lá, pra gente ficar mais junto e tal. Não. 10 horas, eu preciso ir dormir. Não era porque o date não tava bom, porque ele deixou muito claro que tava, mas era por causa da tamanha rigidez dele, sabe? Sim. Então, o quanto que ele e eu perdemos com isso, de poder aproveitar, de às vezes acordar um dia mais tarde, tipo assim, ter que acordar cedo, você vai continuar tendo as suas obrigações no dia seguinte, então ele teria que acordar, ir pro trabalho, ter uma ressaquinha ali, de sono mesmo, mas o quanto valeria a pena você ter sentido essa vida pulsante. Agora tá aí, tipo, mandando, quando você vem pra São Paulo? Não, tipo, poderia Eu amo que ela fala tudo.
Mas poderia, tipo, ter aproveitado muito Sim. mais, sabe? Eu acho que é esse gostinho da vida Sim. mesmo, sabe? Exato. E um adendo, assim, eu e a Luara somos pessoas muito autocontroladas, muito certinhas, Disciplinadas. muito disciplinadas, só que a gente viveu isso parecido, assim, que o que deu um estalo na nossa mente pro, meu Deus, isso aqui não tá mais saudável, foi que a gente se sentiu sozinho. A gente se viu sozinha. Eu ia falar isso, assim, eu vivi, na minha experiência pessoal, né, eu cheguei no fundo do poço pra dar conta de viver uma transformação nesse sentido. E um exemplo até o nosso grupo, porque pra mim era inimaginável fazer qualquer tipo de compromisso de segunda a sexta que me tirasse de casa, né, pra mais de 10 horas da noite, assim, impensável. 10 horas da noite eu estava na cama deitada para dormir, porque é isso que é saudável. E depois de viver esse meu processo, né, depois de muita dor, quando a gente começou o nosso grupo De reza. que a gente já tem um falei grupo de reza que é toda segunda e que acaba 10h30, às vezes 11. aqui. E antigamente a Luara era a primeira a ir embora. Não, mas eu sou até hoje. Mas eu vou contar aqui que é o que eu jamais teria aceitado esse convite. Eu jamais teria aceitado participar por esse único e exclusivo ponto, de que eu chegaria em casa, não posso. E aí, pra mim, eu sempre contava isso no meu Instagram, quando eu chegava no início, né? Porque a gente já faz tem muito tempo. Eu chegava, gente, e eu contava essa metáfora que eu contei de carregar e do Wi-Fi, e falava, beleza, eu vou ficar mais cansada no outro dia, eu durmo menos mesmo, mas é o Wi-Fi, me recarrega às vezes mais que as 8 horas de sono, né? Tipo, ter o nosso momento, o nosso convívio, o nosso grupo, a nossa reza. E recarrega de um tamanho que a gente não tem noção. Que não é a noite, é o que você falou agora, eu só queria frisar. Não é a noite de sono que vai te trazer isso. Não é. É a troca energética com o outro. Exato. É isso, é o carregar na tomada. Então a gente precisa dormir sim, mas a gente também precisa de Wi-Fi. E aí, enfim, Acho isso. que é a moral do episódio. E eu acho que é legal a Vi ter trazido isso, porque a gente viveu esses nossos processos e trazer isso, né? Porque a gente tinha uma ideia de que talvez abrir mão disso ia nos levar pro outro extremo. A gente de sermos ia desleixadas, né? E não, a gente, depois de muito perrengue, de muitos processos... Estamos tentando encontrar Estamos o equilíbrio, tentando até né? hoje, óbvio, mas acho que a gente já tá bem melhor, né? Exato. Nós duas somos muito disciplinadas, somos muito Trabalhadoras. controladas, mas a gente tem uma relação, a gente também vive, né? Eu A acho gente que tem essa foi a minha... construído uma relação Essa foi a maior melhor. diferença na minha vida. Hoje eu vivo. A gente tem construído uma relação melhor com prazer. A flexibilidade também tá no momento em que a gente não vai conseguir fazer tudo por inteiro, mas vai conseguir pelo menos fazer um pouquinho, sabe? Sair do perfeccionismo, né? Eu queria 3 horas pra estar aqui hoje. A gente teve uma. Exatamente. Exato, teve que estar sendo muito corrida, mas pelo menos veio, sabe? Então, Deu, eu queria ir malhar e ir no aniversário. Eu vou malhar 20 minutos, não é meu treino perfeito, mas eu vou fazer 20 minutos e vou ficar 1 hora no aniversário, sabe? Exato. Ou você, tipo, eu vou no grupo, mas eu vou ser sempre a primeira a ir embora. Isso. Né? Tipo, pra você é tipo, putz, Luara, você sempre... E pra mim é tipo uma conquista, fui no uma vitória eu ter ido. Exato. Né? Então a gente flexibilizar tudo nesse sentido, porque a vida, quanto mais elástica a gente souber fazer dela, assim, né? Mais a gente vai aproveitar mesmo e sentir esse tesão. Que é E, gente, sem isso a gente não vive. E a gente tá precisando muito viver. Muito. Bora viver, galera. Bora viver. A vida tá aí pra gente viver. Então, assim, Nossa. descubra seus prazeres. Descubra o que te dá prazer de viver. E inclua, e permita, se dê liberdade pra poder viver o prazer também na sua vida. Perfeito, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Fiquei muito A gente que feliz. agradece. Quero lembrar vocês que vocês também têm 12% de desconto na Insider para vocês terem as roupas mais confortáveis e maravilhosas, para vocês terem muito prazer de ir pra vida muito bem vestido, porque a gente sabe também que o que a gente veste diz muito sobre a gente. Então, e quanto mais confortável a gente tá no que a gente se veste, melhor a gente também vai se relacionar e vai conseguir aproveitar a vida. Então, usem nosso cupom MIOLOS no site da Insider. E antes da gente terminar, bem rapidinho, quero que vocês falem qual foi o Pequeno Sábado na semana de vocês. Então, como vocês, o Pequeno Sábado, pra quem tá assistindo pela primeira vez também, é isso, é a gente criar, nosso Pequeno Sábado na semana é criar nossos momentos de prazer diariamente, assim. Então, o que foi o auge do seu prazer, que também tá ligado com essas primeiras vezes, assim, da semana? Nessa semana? Nessa semana agora que passou. Tá. Nossa, eu tive vários pequenos sábados essa semana. Nossa! Conto da padaria. Gente, eu tive uma vontade de comer um pão de sal com queijo de padaria, quarta-feira,
5 horas da tarde. E aí, na hora que eu pensei isso, minha cabeça automaticamente respondeu, não, vai comer o iogurte que tá na geladeira. E não era por nenhuma questão alimentar, em termos de dieta ou de restrição, era simplesmente porque eu não faço isso nunca. Eu nunca vou na padaria quarta-feira à tarde. E aí, na hora que eu entendi isso, eu falei, vou sim. E aí eu desci na padaria, fiquei 15 minutos na padaria comendo um pão de sal com queijo numa quarta-feira à tarde. Pra mim, aquilo ali tava tipo assim, uau, parecia que eu tava de férias, ou que eu tava num sábado. E eu falei, gente, é realmente muito louco. Como que a gente precisa se permitir viver mais sábados no meio da semana. E às vezes eles vão ser muito mais simples do que a gente pensa também, né? Porque não é só, vamos fazer uma viagem no meio da semana, vou fazer... Não, às vezes vai ser assim, vou me permitir ir na padaria comer um pão de sal. Exato. Muito bom, amei. Muito bom. Acho que tive uma semana bem difícil, mas ontem eu comecei uma série nova e eu amei. Qual? Ted Laço. As Nossa, meninas é do clube antiga. me indicaram, eu nunca tinha Antiga. visto. Eu quero ver. Tem muito tempo que eu não vejo série também. É legal. Ai, você vai amar, Alice, sua cara. Nossa, então tá. Então ótimo. Vai ser meu dever de casa. Vai. De adulto. Meu dever de prazer. E o meu sábado na semana foi... Qual foi meu sábado na semana? Ai, foi ser modelo. Gente, que legal foi essa experiência. Eu fui tirar a foto para um shooting de uma campanha que a gente vai fazer da minha marca, do Isso é um Jogo, com a Benzer, que é uma marca mineira. Então a gente criou um jogo para amigos. E tava faltando modelo, porque a modelo não pôde ir de última hora. E eu fiquei assim, ai, será que eu me candidato? Assim, tipo, eu vou ser de graça pra eles. Mas eu falei, não, que vergonha. Tipo, eu nem sou modelo. Tipo, pra ser modelo tem que ser modelo. Eu falei, deixa eu fazer essa loucura aqui. Gente, se vocês quiserem, eu estou disponível. Eu falei. Aí eles, óbvio. Não, velho, vai salvar demais, que não sei o quê. E tipo assim, eu fiquei morrendo de medo de eu não saber posar, eu não saber ser modelo e tal. E eu acho que eu me saí muito bem. Foi uma experiência muito nova, assim, em plena terça-feira, num sítio maravilhoso. Foi muito legal. Foi muito, muito, muito bom. Incrível. Então é isso. Amei. Incrível, é isso. Amei, muito obrigada por estarem aqui. Depois eu vou deixar aqui na nossa descrição o Instagram da Luara, o Instagram da Vitória e o Instagram da Ave, que é a clínica delas aqui em BH, pra vocês poderem conhecer. E não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse episódio, porque eu tenho certeza que todo mundo que é ser humano e respira precisa dele. Beijo, até semana que vem.